Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quero ler mais uma vez com você. Bem-aventurados, felizes, plenos, satisfeitos, são aqueles misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, habilita o nosso coração no poder da Tua palavra para recebermos a Tua mensagem. Não há nada, Pai, nem dentro e nem fora de nós, que nos capacite e que nos habilite. Qualquer coisa que saia de mim, qualquer coisa que saia dos meus irmãos, nada disso vai ser suficiente para trazer iluminação à nossa mente e ao nosso coração, Pai. Nós dependemos do Teu Santo Espírito. Nós clamamos pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós chegamos em uma nova fase, uma nova parte das bem-aventuranças. Essa bem-aventurança dos misericordiosos, ela vai inaugurar um novo momento dentro das bem-aventuranças, né? Nós vemos já falando há várias semanas sobre o que são as bem-aventuranças. Elas são características, elas são traços do rosto daquele que é cristão. Não são habilidades pessoais, não são características pessoais, não são qualidades das pessoas, mas é algo dado pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Algo que só podemos receber espiritualmente pela graça de Deus. E as próximas 3 bem-aventuranças, elas têm uma natureza bem diferente dessas que a gente viu até agora. As 3 primeiras bem-aventuranças, talvez você se lembre, você que tem vindo em todos os estudos aí, elas são um pouco mais pesadas, um pouco mais difíceis de lidar, porque elas mexem com o nosso ego, elas mexem com a nossa autoimagem, elas mexem com a nossa própria visão diante de Deus, como nós mesmos nos enxergamos diante de nós e diante de Deus. E para aqueles que se atentaram a essa realidade, para aqueles que pegaram a palavra de Deus e olharam para ela e viram no seu rosto como um espelho, esse primeiro impacto deveria ser assustador, aterrorizante. Mas aí na sequência, nós lidamos com algo que acalma esse medo. Pois nós falamos sobre a justiça de Deus. E nós nos falamos também na semana passada como que a justiça de Deus, ela vem para saciar esse medo. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justiça de Deus, que anseia, que tem como a sua ideia fixa, como a sua razão de viver, a busca pela justiça de Deus, Deus fazendo justiça por ele, Deus se colocando no lugar dele, e acalmando de uma vez por todas a ira de Deus, salvando aquela pessoa. A fome e a sede de justiça é como uma dobradiça aqui nas bem-aventuranças, uma espécie de dobradiça na porta, e ela traz uma divisão da primeira parte, que a gente lida com a nossa autoimagem, para essa segunda parte, que agora, esvaziada de si mesmo, esvaziada do seu ego, fica a pergunta: o que é que a gente vai colocar no lugar se a gente está esvaziado? Se eu me livrei do meu ego, da minha autoimagem, das minhas capacidades, se eu não ligo mais para o que as pessoas falam de mim, não é? A gente viu como que é ser manso, por exemplo, manso de coração, são aquelas pessoas que não se preocupam mais com o seu nome, que não se preocupam mais quando as pessoas falam mal dela, por exemplo. A gente deu aquele exemplo que quando o manso ele recebe um ataque, quando alguém ataca verbalmente o manso, ele vai dizer: você não sabe da metade. Isso que você está falando de mim é pouquinho, não é nada. Eu sou muito pior do que você está dizendo. Eu sou muito pior do que você está apresentando. Porque o manso olhou no espelho, ele olhou para a palavra de Deus e ele reconheceu quem ele é de verdade. Sem máscaras, sem hipocrisia, ele se viu diante de Deus. E agora ele se esvaziou da sua autoimagem. Então, não é mais aquela minha imagem da pobreza espiritual,
Não é mais aquela imagem do nosso choro dolorido por causa dos nossos pecados, e nem das implicações que o pecado causa na nossa vida, na nossa existência. Não mais a minha percepção de mansidão, de querer cobrar os meus direitos, de querer fazer valer os meus direitos. Mas eu passo a ser alguém manso, que abre mão da ideia de morte do meu eu, de morte da minha carne, daquilo que o outro fala não me ofender tanto assim. Então, a partir da fome e da sede de justiça, de forma didática, eu quero que você tenha esse pensamento, tá? Sempre. Se eu me esvaziei, eu vou preencher esse vazio com o quê? O que é que eu vou colocar no lugar? Aí vem a fome e a justiça de Deus. A obra de Cristo na cruz passa a ser o meu alvo, da minha fome, da minha sede de justiça. E a justiça que foi manifestada na cruz do Calvário por nós. E é isso que vai passar a direcionar o nosso viver agora. É nisso que nós nos agarramos. É isso que vai tirar a gente da cama todos os dias. Nós vamos parar de ter fome pelo sucesso, pelos bens, pelas riquezas. O que vai nos levantar da cama é a fome e a justiça de Deus. E é isso que nós temos absorvido de Cristo, do rosto desse cristão, ainda mais evidentes, porque o plano de Deus é nos tornar mais parecidos com Cristo. Não é nos refazer como Adão, é algo muito melhor. É nos fazer parecido como o seu Filho perfeito. E aqui vem o ponto de divisão. Como que isso tudo que está dentro de mim, essa bondade que eu recebi de Deus, a maravilha da salvação, ela fica apenas dentro de mim? Não tem como. Isso precisa passar para as outras pessoas. Isso precisa extrapolar da minha vida e alcançar as outras pessoas. Isso vai mudar não apenas os meus relacionamentos, isso vai mudar a forma como eu trabalho, isso vai mudar a forma como eu estudo, isso vai mudar a forma como eu trato a minha família, a forma como eu sirvo a igreja, como eu amo as pessoas com o meu serviço, como eu dou um bom dia para quem está do meu lado. E essa primeira bem-aventurança dessa parte vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é aquilo que a gente vem já estudando desde o começo, tá? Desde o princípio. Porque não é possível que nenhuma das bem-aventuranças que Jesus está tratando seja algo natural. Ele não está falando das nossas qualidades. Ele não está falando do nosso jeitinho, da nossa personalidade. Não é algo inato, não tem a ver com a maneira como você nasceu. Então, se isso também é verdade sobre essa bem-aventurança, aqui não se trata de uma pessoa que nasceu, por exemplo, complacente, que já nasceram com uma tendência para complacência, para evitar o conflito. Não é disso que a Bíblia está falando. Já viu? Gente que consegue fazer vista grossa para tudo, em vez de lidar com os seus problemas. Gente que evita o conflito, que não gosta de se envolver nas grandes fofocas. Aquelas pessoas que têm facilidade de passar por cima daquilo que o outro fez para ela. Tem gente que é assim, naturalmente. Então, não é sobre isso que a Bíblia está falando. Por que eu digo isso? Por que eu ressalto isso? Porque a gente pode olhar para uma pessoa assim, que aparentemente não se ofende, e isso pode soar como misericórdia. Isso pode parecer para a gente que, nossa, é alguém misericordioso, né? Pode soar como misericórdia, mas misericórdia é uma virtude espiritual. Então é temerário eu olhar para uma pessoa que é naturalmente complacente e simplesmente decretar: essa pessoa é uma pessoa que é misericordiosa. Ela não se ofende com nada, nada tira ela do sério, ela está sempre assim, com um sorrisão, você pisa no calo dela e ela não faz nada contra você, não faz nada. Não é para fazer mesmo, né, gente? Eu só estou dizendo, a gente enxerga às vezes pessoas assim, a gente vê pessoas assim que não se inflamam, que parece que está sempre de boa. Isso pode parecer uma misericórdia bíblica, mas por vezes, esse indivíduo que aparentemente por fora
ele é complacente, aparentemente esse indivíduo que não se inflama por fora, por dentro ele está desenvolvendo um câncer dentro do seu coração, porque ele está remoendo aquilo, em vez de lidar com aquilo, ele está sofrendo, ele está desenvolvendo no seu coração, na sua vida, de doenças, que cedo ou tarde voltarão, e quando voltar, ele nem vai saber, que isso tudo é fruto de todas as vezes que ele não tratou, das coisas que ele precisou tratar, mas ele simplesmente escolheu evitar o conflito, em vez de tratar. Beleza, se você está nessa situação, nessa posição em que você é ofendido e nada acontece, ok, mas se isso magoa, machuca o seu coração de alguma forma, você precisa tratar. Não, você explode, você implode, aliás, né? Você não explode. A gente precisa lidar com essas coisas. Então essa misericórdia não tem a ver com uma complacência, mas tem a ver com quem nasceu de novo. O que é misericórdia? A palavra grega para misericórdia dá o sentido da gente tomar o lugar da outra pessoa, sentirmos a dor do outro, né? A nossa palavra na língua portuguesa, ela tem um sentido diferente, né? Ela vem do latim, a junção de duas palavras, que é miséria e coração, que seria algo como sentir a miséria do coração do outro, seria algo nesse sentido. Um teólogo chamado William Hendricks, ele define dessa forma: misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça, e um espírito perdoador para com o pecador. Eu vou falar de novo, a definição de misericórdia: misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça, demonstrar amor para quem vive em desgraça, e um espírito perdoador para com o pecador. Isso vai envolver, meus irmãos, tanto sentimentos, isso é o sentir mesmo, quanto vai envolver ações, atitudes da minha parte. E com isso eu quero enfatizar outra coisa que a gente vem já estudando desde o início da série. Essa bem-aventurança não lida com nada que você possa fazer. Como eu disse, não é uma habilidade natural, mas essa bem-aventurança lida com aquilo que você é, não com aquilo que você pode fazer. Lembre-se disso. Não é o fato de você tentar ser misericordioso, o fato de você tentar exercer misericórdia, porque isso é uma virtude espiritual, não tem como você simular, não tem como você tentar se você não recebeu de Cristo. A bem-aventurança não diz, bem-aventurado aquele que pratica a misericórdia, não diz, é bem-aventurado aquele que é. Meus irmãos, uma aplicação aqui: o Evangelho não lida com você ou com as pessoas que sempre tem uma listinha para apresentar. O Evangelho não é sobre uma lista para a gente apresentar diante de Deus, nunca foi. Daquilo que você pode ou não pode fazer, daquilo que você consegue ou que você não consegue obedecer. Então, meus irmãos, fuja de gente que gosta de falar de si mesma. Fuja de gente que ama exaltar os seus feitos. Fuja de gente que gosta de exaltar as suas qualidades. Fuja, né? Como diz lá o pastor lá do TikTok do metaverso, não é crente não. Fuja de quem se exalta, isso é sutil. Para o Evangelho, o ser vem antes do fazer. A mangueira, a árvore de manga, ela só vai dar manga. Se ela tentar produzir maçã, ela não vai conseguir, porque é da natureza dela dar manga. A cobra vai picar. A cobra não vai fazer uma feijoada para você, é da natureza dela picar. O homem pecador não tem opção senão oferecer um filho pecador. É da natureza dele. Não tenho como me esforçar para ser, é impossível. E está aí o conceito de nascer de novo. Você começa do zero, você recebe uma nova natureza em Jesus Cristo, que te habilita para ser misericordioso. É uma nova natureza que por ora, sim, milita contra a velha natureza, mas se você nasceu de novo, não há opção para você,
senão ser misericordioso. Se você recebeu essa nova natureza, não tem opção para você. Você vai ser naturalmente misericordioso. Porque essa misericórdia é uma misericórdia que nasce da minha experiência pessoal com a misericórdia de Deus. Essa misericórdia nasce da minha experiência pessoal de ter recebido misericórdia de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. É assim. Essa misericórdia é um reflexo da misericórdia que a gente recebeu de Deus. Da misericórdia de Deus conosco. Então é a misericórdia do nosso Deus que vai estabelecer a base para eu e você sermos misericordiosos. Carson diz que a misericórdia envolve perdoar aqueles que são culpados e envolve nos compadecer pelo sofredor e pelo necessitado. Não existe critério ou uma situação específica para eu exercer misericórdia. Devemos oferecer sempre, porque somos discípulos de Jesus. O que ele está falando é, você não tem critério para exercer essa misericórdia. Você não pode escolher para quem você vai dar essa misericórdia. Você simplesmente age com misericórdia, com quem te odeia, com seus inimigos, com quem você ama, com aqueles que são próximos de você, com aqueles que você conhece, com aqueles que você não conhece. Por quê? Porque você é um discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Jesus. John Stott, também falando sobre isso, diz: essa bem-aventurança está intimamente ligada à primeira bem-aventurança. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes. Os humildes de espírito são naturalmente misericordiosos. Se ser humilde é eu reconhecer que somos pecadores, diz o Stott, e que nada temos de valor em nós mesmos, então, ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, porque nós entendemos que eles também são pecadores. Porque veja, não faz sentido eu ter olhado no espelho, contemplado quem eu era, visto a realidade, a verdade de quem eu era, entender que eu era um miserável pecador, chorar por isso, porque eu percebo que eu estou perdido diante de Deus, eu não consigo atingir o padrão de Deus, mas Deus vem, me salva, me limpa, me transforma. E agora eu vou querer pisar no outro? Eu vou querer amassar o outro? Não, eu vou entender que o outro era alguém como eu, naquela situação de miséria, perdido, caído, inimigo de Deus. Então não faz sentido para alguém que foi alcançado pela graça se valer das suas qualidades. Não faz sentido nenhum pisar no outro, pisar no pecador. Pelo contrário, isso deveria levar você a ter misericórdia, a sentir, a ter tristeza, porque aquela pessoa sofrendo em desgraça, longe de Deus, inimigo de Deus, não foi alcançado pela graça. Não faz sentido você bater no peito e rir da situação. Haha, eu fui alcançado, você não. Não faz sentido nenhum, é loucura pensar nesse sentido. Se eu recebi, o mais natural é eu exercer misericórdia pelo outro. E aí eu queria pintar um quadro para você, eu queria trazer uma ilustração para você. Porque só tem duas formas de eu me colocar diante de alguém que caiu. Só tem duas formas de eu me colocar diante de alguém que está em miséria. Ou salivando a minha boca, ou lacrimejando os meus olhos. Apenas essas duas formas. Ou eu salivo a minha boca, ou eu lacrimejo os meus olhos. Apenas isso. Qual que é a sua reação? Quando você vê alguém caído, quando você vê alguém que caiu em pecado, quando você vê alguém passando por sofrimento, desprezo, dor, aflição, você é aquele que automaticamente vai pegar o seu WhatsApp para mandar uma mensagem falando: tu viu fulano?
Já viu isso, gente? Aconteceu? Eu estou falando besteira, isso não existe. Não, estou falando besteira, né? Isso não existe não, né? A gente até fala assim, eu sabia. Sabia o tempo todo. Enganou todo mundo. Mas não me enganou não, eu sabia. Estou aqui só mandando esse áudio aqui, ó. Só para lembrar você que eu falei, viu? Falei que fulano ia mostrar quem era. A gente vê essas coisas acontecendo. Ficou sabendo lá? Cicrano, o que ele fez? Quem que é você? Meus irmãos, para alguém religioso, alguém vaidoso na sua religiosidade, não existe uma oportunidade melhor para brilhar. Não existe uma oportunidade melhor para o religioso brilhar. Para o religioso, a queda do outro é um prato cheio. Para o religioso, a falha do outro é vitória. Sabe por quê? Porque quando o religioso cai, a exemplo da parábola do fariseu e do publicano, o religioso ele tem a oportunidade de limpar um pouco mais a sua imagem, de polir um pouco mais a sua imagem. Por quê? Ele vai passar a dar a impressão de que ele é superior. Não tem nada mais agradável para a alma religiosa do que ela oferecer essa percepção sobre ela mesma, de que ela é superior. De que se eu estivesse no lugar do fulano não ia ser não, eu teria feito diferente. Não existe nada melhor para o religioso do que isso. A queda é um presente, a queda para o religioso é uma noite de Natal, é um rango com batata frita e bacon. Eu não sei o que saliva a tua boca, o meu é batata frita e bacon. Pensa o que saliva a tua boca, é isso para o religioso, é um prato cheio, ele vai amar. Quando o outro cai, o religioso é aquele que toma um banho, passa um gel no cabelo, mete aquele perfume, põe a melhor roupa e sai para a rua. Esse é o religioso. E quando ele vai para a rua, quando ele sai, é para fazer o miserável pecador de degrau para ele pisar, para ele subir, para projetar a sua personalidade como alguém superior sobre os fracotes que caem facilmente. Problema que eu já enfrentei isso várias vezes, nunca caí. Já passei por isso várias vezes, estou aqui, ó, firme até agora. Porque ele é espiritual demais. Já deve ter visto cenas assim, né? Caiu! Fulano caiu? Caiu porque quis. Caiu porque quis. Não é assim? É assim que a gente vê? Foi lá, fez o que ele queria. Nunca foi crente. Nunca amou a Deus. Meus irmãos, eu não estou falando nenhum absurdo. Essa é a atitude religiosa do nosso século. Nós fazemos os outros de degrau. Nós nos aproveitamos dos erros dos outros para fazer os erros dos outros de degrau. Para a gente subir e ficar maior. Infelizmente é assim. Isso não é misericórdia. Não é assim que nós vamos exercer misericórdia. Quero dar exemplos bíblicos dessa misericórdia. Vamos lá, gente, exemplos bíblicos de misericórdia. A parábola do bom samaritano. O que é a parábola do bom samaritano? Está lá o homem caído, ensanguentado, semi-morto, passa o judeu, passa o sacerdote, ninguém acode o cara. E passa um cara que ninguém esperava que fosse ajudar, que é um samaritano, que entre aspas seria um inimigo. Ele vai lá, pega esse cara, trata das feridas desse cara, leva esse cara para uma hospedaria, tira dinheiro do bolso para cuidar do cara. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Apesar de ser inimigo. Ele conhecia o cara? Não. Era parente, primo, irmão, cunhado, tio, tia? Não, não era nada. Era alguém que poderia ser inimigo. Era alguém que, talvez, se fosse uma situação ao contrário, o samaritano caído passasse de largo e nem ajudasse o samaritano. Por quê? Porque é um povo, uma raça com quem eu não me misturo. Talvez, não sei. É uma hipótese, possível. Passa um judeu antes, ele faz isso. É isso que a parábola quer ensinar para a gente. Quem que é? Para quem que a gente exerce misericórdia? Quem que é alvo da nossa misericórdia? Jesus pinta o pior quadro possível. O mais inusitado possível. É esse aí. É esse. Outro exemplo, para a gente não demorar muito. A parábola do credor incompassivo. Quem lembra dessa parábola?
Não é tão uma palavra tão conhecida. A do bom samaritano é bem conhecida, mas o do credor incompassível eu não sei. Eu vou explicar. Era o seguinte, era um homem que devia uma grande quantidade. Na verdade é assim, chega determinado dia lá em determinado reino, o rei resolve cobrar, pega lá as contas que está pendurada lá, fala, hoje é o dia de pagar. Todo mundo hoje vai pagar, bora. E tem um sujeito, tem um cara nesse reino, que ele deve 10 mil talentos. Alguém tem ideia de quanto vale um talento? Quem pode chutar quanto que vale um talento? Em termos de dias trabalhados, tá? Que era assim que se via naquela época. Quanto tempo de trabalho era um talento? Quem sabe? Oi? Não. Um dia era um denário. Um talento era igual a 15 anos de trabalho. O cara devia 10 mil talentos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se esse cara vivesse 100 vidas, e nessas 100 vidas, ele vivesse até os 100 anos, só trabalhando, do primeiro ao último dia, ele não pagaria a sua dívida. Percebeu a quantidade que esse cara devia? E aí, o rei prende ele, ele chora e fala, olha, eu vou dar um jeito de te pagar. Ele tem como pagar, gente? Ele não tem como pagar. Eu vou dar um jeito de te pagar. E o rei tem misericórdia. Perdoa a dívida do cara. E solta ele. E assim que ele sai, ele vê um sujeito que devia umas moedinhas para ele, perto do que ele devia. O sujeito devia para ele 100 denários, que era equivalente a 100 dias de trabalho. Mas aí, sei lá, uns 3 meses. Se o cara virasse um escravo dele por 3 meses, e podia fazer isso naquela hora, vamos fazer aqui o contrato, eu vou virar o seu escravo por 3 meses e meio, e eu pago a minha dívida com você, beleza? Beleza, e nesses 3 meses e meio, aquele fulano vai virar propriedade do outro. Isso era normal naquela época. Tá? Ele tinha uma dívida, ele precisava pagar a dívida dele de alguma forma. Pagava com trabalho. Mas ele não faz isso. Ele pega o sujeito, manda prender o sujeito. Ele tinha direito de fazer isso? Tinha, claro que ele tinha. O sujeito devia para ele tinha direito de fazer isso. Ele tinha direito de cobrar a dívida. É aqui o ponto. Ele tinha direito de cobrar a dívida. Mas ele esquece da dívida que foi perdoada. E aí os soldados desse rei estão passando naquela hora e vê o sujeito fazendo isso com ele. Eles vão lá no rei e falam, rei, tu lembra aquele fulano que devia 10 mil talentos para você? Lembro. Jogou o cara ali na prisão por causa de umas moedinhas, por causa de um pão ali, por causa de um trocado qualquer. E aí o rei pega, prende esse cara, por causa da falta de misericórdia dele, e fala assim, você só vai sair daqui quando pagar. Que em outras palavras nunca. Quando que você vai sair daqui? Nunca mais. Meus irmãos, o misericordioso é aquele que entendeu o perdão que recebeu. O misericordioso é aquele que entendeu o perdão que recebeu de Deus. Todos nós somos alvos da misericórdia de Deus. Todos nós somos, diariamente, alvos da misericórdia infinita de Deus. Eu não estou falando só dos crentes, tá? Estou falando de quem não é crente também, daqueles que estão lá fora e nem sabem que Deus existe. Não querem, na sua rebeldia, voltar seus olhos, seu coração para Deus. Deus tem sido tão misericordioso para o mundo inteiro ao longo das eras. O sol que nos aquece, que aquece a todos, que aquece crentes, assassinos, umbandista, budista, católico, ateu, todo mundo, que aquece até aqueles que têm cuspido no Evangelho, é para todos. A chuva que cai, ela não cai só em cima da nossa cabeça, dos crentes, de quem crê em Deus. Ela rega a terra inteira, os campos, os rios. É verdade que em alguma medida, a gente vê também o juízo de Deus manifestado como uma espécie de sinal do juízo que virá. Puxa aí na sua memória, desastres naturais, tsunamis, a tragédia lá de Brumadinho,
os tornados nos Estados Unidos, as vítimas das ondas de calor e recentemente até terremoto lá na Turquia. Tudo isso é um sinal do nível da ira de Deus. É uma demonstração distante, tá? Só uma sombra, um vislumbre da ira de Deus. Só um gostinho. Sabe o sol que aquece a gente? Sabe quando você sai no sol e os raios de sol te aquecem? E você sabe que o sol está a uma distância absurda de você e mesmo assim você sente o calor dele? E por isso você já conclui que a própria temperatura do sol deve ser absurda? Assim são esses vislumbres da ira de Deus sobre a terra. É só uma fagulha, meus irmãos, mas todos nós temos sido alvo da misericórdia de Deus. Não é passividade, tá? Não é Deus dizendo deixa para lá, não tratando. Isso é benignidade. Isso é longanimidade de Deus. Ele não está deixando para lá. Ele está fazendo, como diz lá em Romanos, suportando com paciência, para um dia dar a conhecer a sua ira, aos vasos de ira. Mas hoje nós somos alvos da sua misericórdia. Mas não apenas desfrutamos da misericórdia de Deus, pelas coisas naturais. A gente desfruta da misericórdia de Deus pelas coisas que a gente tem aqui nessa vida. Tudo que a gente tem é misericórdia de Deus. Pensa aí nas melhores coisas da vida. As comidas mais gostosas dessa terra. Viajar, passar tempo com a família, desfrutar de casamento, cultuar ao Senhor na igreja. Tantas coisas que a gente poderia listar que dá prazer para a gente. Diariamente. Isso é misericórdia de Deus. Quando você acordar amanhã, você vê o sol, vai lá, faz o story, né? Recebidinhos do dia. Está aqui, ó, misericórdia de Deus, se renovando sobre a tua vida. Você acorda pensando nisso? Mais um dia a misericórdia de Deus se renovou sobre mim. Acho que não é sempre que a gente faz isso, não. A gente faz às vezes, é verdade, graças a Deus que a gente lembra. Mas nem sempre a gente lembra que quando a gente abre os olhos, a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Então eu pergunto mais uma vez para você, como você age diante daqueles que precisam de misericórdia? Se ser misericordioso é eu entender o perdão que me foi dado e o amor de Deus, como isso tem voltado da minha vida para os outros? Quando alguém tropeça na sua frente e se machuca, qual que é a tua reação, meus irmãos? Você chora? Você saliva a boca? Usa a oportunidade para polir sua imagem e parecer melhor que o outro? Será que eu sou alguém que entende que o sol nasceu sobre o homem pecador que eu sou? Alguém que entende a chuva, alguém que sabe de onde vem o alimento, que os amigos, que as possibilidades que a vida me dá, e até em último caso eu entender a graça e a misericórdia da salvação que eu recebi. Gente, isso não vem de você, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Será? Alguém que foi dado a conhecer o mistério da graça, do sacrifício, da morte de Cristo no Calvário, aquela cruel condenação. Se eu entendi todas essas coisas, se eu sei de onde vêm todas essas coisas, eu não tenho opção senão oferecer misericórdia. Eu não tenho opção senão devolver isso para o outro. Até para aqueles que me maltratam, até para aqueles que não gostam de mim. Não tenho opção, eu vou oferecer misericórdia. Se eu tenho a oportunidade, Deus vai te dar centenas de vezes na sua vida oportunidades para você ser misericordioso. Pode ter certeza disso. Mas se em vez disso eu começo a usar frases do tipo: agora você vai ver, agora você vai pagar, você não sabe com quem você está mexendo, agora o jogo virou, eu tenho meus direitos, vaza daqui que agora você vai pagar cada centavo que você me deve. E pega o WhatsApp, manda mensagem, fala para todo mundo que a pessoa fez. Fulano, é isso mesmo. Estou mandando esse áudio aqui para mostrar lá que fulano é isso mesmo aí, ó. Aquilo que eu já tinha dito. Se você é desse tipo, você não entendeu o que é misericórdia.
Não entendeu o que significa o sol nascer sobre a tua cabeça, a tua cabeça todos os dias. Você não entendeu a paciência com a qual Deus te trata todos os dias, apesar do seu pecado. Você não entendeu o que significa Jesus morrer na cruz. Simples assim. Você não teve um novo nascimento, é isso. Você não tem como simular isso. E é impressionante como a miserabilidade do outro nos fortalece, nos anima, nos motiva. É impressionante. Não fosse assim, não seria esse o nosso almoço, tá? O que a gente vê na hora do almoço? Nos telejornais. Senão gente usando da miséria do outro para se promover. Fazem da pobreza, das periferias, da ignorância das mães que não sabem os seus direitos da sua própria imagem, fazem disso um espetáculo. Filmam as mães chorando sobre os cadáveres dos seus filhos, fazem da miséria alheia uma mercadoria, desumanizam a dor alheia como se não fosse nada, e a gente assiste a tudo isso enquanto pede para o outro passar o saleiro para nós. A gente não lacrimeja mais os olhos. Meus irmãos, a gente não chora mais. Perdemos a capacidade de sentir, nos tornamos insensíveis. Uma mãe chorando na televisão pela perda do seu filho, essa cena não é capaz de comprometer a nossa semana. Não é? Um pai com a mão na cabeça implorando misericórdia, porque seu filho morreu para as drogas. Não é capaz de comprometer a nossa semana, o nosso emocional. E muitas vezes, não poucas vezes, eu vejo pessoas que se dizem crentes aplaudindo a violência, dizendo: é isso mesmo, merecia morrer mesmo, tem que matar mesmo. Essa não é a nossa postura. Essa não é postura de crente. Apesar da pessoa ter morrido por seja lá o que ela fez, e a punição que ela recebeu da justiça, nós não deveríamos aplaudir a violência, de forma alguma. Isso deveria nos sensibilizar, porque o outro não teve a oportunidade de conhecer o Deus que você conheceu. Isso é misericórdia, mas a gente perdeu a capacidade de sentir. E a gente passou a aplaudir o espetáculo da miséria do outro. Está faltando sensibilidade para você, meu irmão? Em nome de Jesus, olhe hoje para a cruz. Olhe hoje para a cruz. Olhe para o exemplo do nosso Senhor. Ele é a maior misericórdia. Ele é misericórdia por você. Ele é misericórdia para a humanidade, para o mundo inteiro. O nome dele é misericórdia. Ele é a misericórdia ganhando pés e mãos. Ele é a misericórdia ganhando personalidade. Ele é a misericórdia caminhando entre os homens. Olhe para a cruz, o maior ato de misericórdia por você, que não merecia, que era inimigo, que merecia a morte. Meus irmãos, quero terminar. Eu peço a Deus que você clame hoje, nessa noite. Vai na tua casa, antes de dormir, dobra o teu joelho, clame por misericórdia. Peça a Deus que Ele te dê novamente a capacidade de sentir, porque Ele disse nos últimos dias que o amor de muitos se esfriaria, e a gente vê isso acontecendo. Eu peço pelo amor de Deus que quando você vê alguém chorar na sua frente, você sinta. Eu peço que quando a tragédia chegar, você não fique mandando Instagram, WhatsApp para quem quer que seja, fazendo notícia, fazendo espetáculo da miséria do outro. Eu quero que você perceba que fazer esse tipo de coisa é desumano, é perda da humanidade, é se transformar num monstro, é deixar de ser humano e se transformar num monstro. Bem-aventurados os misericordiosos. Você que um dia estava lá no chão, jogado, inimigo da ira de Deus, com várias pessoas ao seu redor, salivando a sua boca, cheio de pedras nas mãos, mas alguém se colocou na sua frente por você.
Mas alguém se colocou no caminho entre você e as pedras, e te estendeu a mão, e te levantou do chão. Bem-aventurado você que valorizou esse momento, que lembra que Cristo se levantou em sua defesa. Bem-aventurado você que sabe que Ele te ama, apesar de quem você é. E o seu amor era tão forte, mais forte que o inferno, porque você era do inferno e de lá Ele te tirou. Bem-aventurado você que foi salvo, que estava nas garras da morte, mas Ele foi mais forte que a morte, e de lá Ele te arrancou, e hoje Ele te sustenta nas suas benditas mãos. Meus irmãos, a Bíblia fala que é mais fácil secarem os rios e os oceanos, é mais fácil apagar o sol, é mais fácil fazer uma montanha sair do lugar e se despencar no meio do oceano, do que o coração de uma pessoa se voltar para Deus. Mas isso aconteceu na tua vida. Você foi alvo de um milagre. Ele fez um milagre em você. Bem-aventurado você que viu e entendeu o que Ele fez por você. Bem-aventurado você que não tem outra opção senão repetir essa cena e oferecer esse mesmo amor, essa mesma misericórdia para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, para todos aqueles que precisam. E olha, eu sei que tem gente aqui assim, capaz de oferecer misericórdia. Nós estamos na igreja de Deus. Essa aqui é a igreja de Deus, é o povo do Senhor. Eu sei que tem gente misericordiosa aqui, não tenho dúvida disso. E pode ser que você esteja uma vida inteira estendendo braços e mãos de misericórdia e nunca receba a misericórdia de volta. Pode ser. É capaz. É bem possível que você estenda misericórdia para um monte de gente. Quando chegar a sua vez, você vai encontrar rostos virados e braços recolhidos. Mas lembra que essa bem-aventurança tem uma ligação profunda com a primeira bem-aventurança? Vocês lembram disso? Bem-aventurados os humildes de espíritos, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então é possível sim, que você passe uma vida inteira oferecendo misericórdia e tudo que você encontra aqui é pedrada. Pode ser, é possível. Mas não é possível que você viva uma vida inteira sendo misericordioso, e quando chegar no último dia, o dia que você vai precisar de misericórdia mesmo, misericórdia de verdade, porque você sabe que a sua dívida é maior do que qualquer outra pessoa possa fazer para você, não é possível que você não receba a misericórdia de Deus. Não é possível que naquele dia você não ouça: venha, porque o meu nome é misericórdia. Isso não é possível. Então não desista, meus irmãos. Continue exercendo misericórdia. Continue sendo misericordioso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, sensibiliza o nosso coração mais uma vez. Nos dá a graça de sentir mais uma vez. Nos dá a graça de nos importarmos. Nos dá a graça de olhar por lado e perceber. Nos dá a graça de estender as mãos, como o Senhor fez uma vez para nós. Como o Senhor estendeu. Como o Senhor foi gracioso, bondoso, misericordioso com a nossa vida. Não nos deixa, Deus, sair daqui nessa noite insensíveis à Tua palavra, com nossos braços recolhidos, com o nosso coração endurecido diante da Tua palavra, mas derrama do Teu Santo Espírito para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha coragem de oferecer misericórdia àqueles que precisam. Pai, nós precisamos do Senhor, que o nosso coração se dobre diante da Tua palavra, e nós voltemos a sentir, em nome de Jesus. Amém.